Queridos, quero compartilhar com vocês a palavra. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Obrigado, irmão. Obrigado. Lucas 19, do verso 1 ao verso 9. Lucas 19, do 1 ao 9 diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Jesus levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa palavra, por mais conhecida que seja de cada um de nós, é a tua palavra que nos transforma. Nós viemos aqui, meu Deus, para receber uma porção dessa palavra. E em nome de Jesus, Espírito Santo, ninguém vai sair daqui de mãos vazias, de coração vazio. Todos aqui vão ser abençoados e receberão das tuas mãos, Senhor, a porção que é devida. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nas nossas quartas de avivamento. E uma das coisas que algumas pessoas confundem é que, apesar do Senhor, de Deus, proporcionar um avivamento e fazer com que Ele se mova através do Espírito Santo, às vezes a gente pensa que é como um rio que vem, que vai nos atingir, e de repente eu vou ser alcançado por isso. Para alguns a impressão que dá é que essas coisas elas são automáticas, que não exige de mim nenhum tipo de postura, nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de dedicação, porque Deus é amor, e o amor dele é graça, e a graça é de graça, como se não houvesse um grande preço que foi pago pela graça. E por ser de graça, vai me alcançar de qualquer maneira. Quando eu olho para o Novo Testamento, desde o início do ministério de Jesus, até a morte dos apóstolos, eu percebo, queridos, que não é bem assim que acontece. Que as coisas não acontecem no automático. Eu falei quarta-feira passada sobre 3 chamas que a gente precisa fazer com que elas permaneçam acesas. A chama da presença de Deus, a chama da santificação, ou seja, se há presença, vai haver uma chama de santificação, mas uma chama do nosso testemunho. Essas 3 chamas elas não podem apagar na nossa vida.
Chama da presença, chama da santidade, da santificação, e a chama do testemunho. Eu preciso brilhar Jesus Cristo onde eu estiver. Falar de Jesus, testemunhar de Jesus, sempre fazer a escolha de fazer aquilo que a palavra de Deus me ensina. Mas, queridos, quando eu olho para esses homens e mulheres aqui do Novo Testamento, e quando eu olho para o Antigo Testamento também, há uma ação intencional dessas pessoas. Uma ação intencional para se achegar a Deus, uma ação intencional para permanecer na presença de Deus, uma ação intencional para conservar aquilo que Deus deu. Porque senão, queridos, a gente vai ficar de evento em evento, de programação em programação, de culto em culto. A gente vai ficar esperando, igual aquele homem paralítico, que as águas se movimentem para que eu possa entrar e assim o Senhor venha me curar. Pastor, mas não preciso desse movimento? Sim, mas queridos, esse movimento já está acontecendo. Esse mover do Espírito Santo já está acontecendo. No ano de 2000, quando eu fui para o seminário, eu conheci um livro chamado Uma Igreja com Propósito. E uma das coisas que o autor daquele livro falava é que Deus, ele se move como ondas. Ele contando o testemunho da igreja dele. Rick Warren, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos e no mundo todo, ele disse que a igreja dele entendeu o mover de Deus naquele lugar, e por entender esse mover, ele usa essa expressão: nós pegamos essa onda. E nós pegamos essa onda, e a igreja dele é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, e por que não dizer do mundo. Queridos, esse homem, ele compreendeu que há momentos que Deus se move intencionalmente. É como se chegasse não, quando chega o tempo Kairos, que é o tempo perfeito. Não é o tempo Cronos que a gente conta no relógio, meu dia, 1h da tarde, não. É o tempo Kairos, é o tempo em que as coisas estão convergindo para que o Senhor se manifeste. Houve um momento em que Jesus veio à terra, e quando Jesus veio à terra, ele começou o seu ministério, foi no tempo Kairos, ou seja, no tempo perfeito, no tempo preciso no sentido de o tempo em que a vontade de Deus seria estabelecida. E eu tenho compreendido, queridos, que durante todo esse tempo há um movimento do Espírito Santo, há um movimento de Deus na minha vida, na vida desta igreja e na vida do nosso país. Eu já falei que há testemunhos muito claros de muitos pastores em que falam a respeito desse mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus a partir do Nordeste. Deus precisa se prender a um estado? Não. Mas é interessante como a oração de um, a oração de outro, a oração de outro, e Deus, ele vai confirmando com pessoas que estão em diversos lugares, inclusive do planeta. Então essas quartas do avivamento, queridos, é com a intenção de despertar a cada um de nós, a não perdermos essa onda, a não perdermos esse movimento, a não perdermos esse mover do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando a gente perde, a tendência é se arrepender, é olhar assim e dizer assim: meu Deus, imagine, Jesus passou e eu não vi Jesus passar, eu não dei atenção, eu imaginei que ele iria passar em outro momento. Jesus estava passando em uma cidade, em Jericó, ele entrou nesse lugar, mas Zaqueu, ele entendeu que aquele era o tempo apropriado para que ele pudesse ver Jesus. Ele poderia pensar: não, eu vou esperar outro momento.
Mas não é isso que ele faz. Não é essa escolha que ele faz. Ao contrário. Ele tem uma atitude. E o tema dessa mensagem tem tudo a ver com a atitude que ele teve. E para essa quarta do avivamento, o tema de hoje é: se esforce mais. Se esforce mais. Quando nós olhamos para a palavra, queridos, nós percebemos que apesar de termos um Deus gracioso, a graça dele não é barata. Houve um sacrifício. Jesus Cristo, nosso Senhor, precisou morrer na cruz do Calvário. E não foi uma morte simples, houve uma tortura antes da morte. E não somente uma tortura física, mas havia uma tortura psicológica, porque Jesus, enquanto esteve aqui no ministério, ele foi o tempo todo perseguido. E os discípulos também. Então, aquilo que a gente diz que nós recebemos de graça, é de graça numa perspectiva de que eu não mereço e que eu não posso fazer absolutamente nada para merecer isso. Mas sem esse esforço, e quando eu falo esforço, sem essa intencionalidade nossa, ninguém seria perdoado. Por quê? Porque para ser perdoado é preciso ter a confissão. Para ser salvo é preciso receber Jesus como Senhor da nossa vida. Então perceba que é preciso ter um esforço. Quando eu falo esforço, é preciso ser intencional nisso. Então escute uma coisa: não é pelo fato de você estar na quarta-feira, não é pelo fato de você estar aqui nessa igreja, não é pelo fato de você congregar aqui, não é pelo fato de você ser discipulado, que isso vai acontecer naturalmente. Eu vejo na palavra o esforço que os homens e mulheres de Deus fizeram para viver o que eles viveram. Nós falamos sobre a fé, e a fé exige de nós um esforço no sentido de receber o plano de Deus, crer nesse plano e aplicar esse plano de Deus na nossa vida, ou seja, experimentar isso. Então, quando eu olho para Zaqueu, que é uma das figuras de alguém que foi transformado, eu percebo que ele se esforçou mais. E a transformação, queridos, da nossa vida começa quando nós decidimos superar todos os obstáculos para nos encontrarmos com aquele que é Senhor das nossas vidas. Ah, pastor, mas eu posso encontrar Jesus em qualquer lugar. Pois é, pois mesmo podendo encontrar Jesus em qualquer lugar, infelizmente muitos não estão encontrando em lugar nenhum, porque não estão buscando. É preciso ter um esforço para alcançar isso, porque o que não falta hoje, queridos, são situações, são problemas, são dificuldades e distrações que nos impedem de vivermos o plano perfeito de Deus nas nossas vidas. Por que eu percebo que muitas vezes muitas igrejas não têm compreendido isso? Porque infelizmente, queridos, as pessoas elas estão querendo viver de eventos, de programação, de uma atividade aqui e outra acolá. Os eventos eles passam, é um evento, ele passa. A pergunta que eu faço é: o que fica? O que fica? O que está, vou usar a expressão, latejando aí no seu coração por tudo que você recebeu esse ano de 2024? O que está queimando dentro de você? Pastor, eu estou frio. Sabe por que você está frio? Porque houve um mover do Espírito Santo e você deixou ou está deixando passar. E a minha tristeza, queridos, é muitas vezes perceber que o Senhor está passando igual aqui com Zaqueu, e a gente está achando normal. Isso é para o jovem, isso é para não sei quem. Não, não é para mim não.
Zaqueu, ele me mostra que em uma dessas figuras dessas pessoas que se esforçou mais. E porque Zaqueu se esforçou mais, queridos, ele experimentou mais. Então, em primeiro lugar, escute uma coisa, em primeiro lugar, a sua visão para este momento, para 2025 e para toda a sua vida, será proporcional a esse esforço que eu e você precisamos fazer. Eu olho para Zaqueu. Zaqueu talvez poderia não estar no lugar mais confortável. Ele poderia não estar no lugar mais bonito, né? Talvez um lugar de honra, sei lá. Mas Zaqueu tinha uma visão privilegiada de Jesus. Zaqueu, onde ele estava, ninguém conseguiria atrapalhar ele de ver Jesus. O texto diz que Zaqueu, ele procurou, ou seja, houve uma intencionalidade. Se você quer viver um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida, você precisa, queridos, procurar. Não acredite que essas coisas vão acontecer automaticamente. Eu vou dizer para você, já falei aqui muitas vezes, eu fui para um seminário, eu estudei sobre o Espírito Santo, uma disciplina, pneumatologia, que negócio bonito esse nome. Eu sabia, eu entendia, eu li a teologia sistemática, que falava sobre as obras, que falava sobre o Espírito Santo, qual era a sua missão. Mas eu não entendia que eu precisava ter um relacionamento com Ele, até um dia eu buscar intencionalmente isso. E eu tenho percebido na minha vida, e quando eu vejo na palavra, que essa relação, ela se aprofunda na intensidade da minha proporcionalidade em buscar, em me esforçar. Por que Zaqueu viu Jesus como viu? Porque houve um esforço da parte dele. Porque houve uma dedicação. Porque houve uma intencionalidade. Da mesma maneira que uma pessoa que está fervorosa, porque tem se esforçado, tem intencionalmente procurado isso. Uma pessoa que está vivendo de uma maneira fria, ela também buscou isso. Não reclame do que você está vivendo espiritualmente hoje. Mude as suas atitudes. Não reclame, o Senhor passou e eu não aproveitei. A pergunta é, por que não aproveitou? Às vezes você vai para um lugar e fica assim, eita, eu queria tanto comer aquele negócio ali, aí eu não vou pedir não, fica com vergonha. Aí todo mundo está comendo, aí pegando, aí, não vou pegar não. Aí daqui a pouco sai, todo mundo acaba. Aí você fala assim, rapaz, eu não peguei nenhuma. Aí a pessoa fala assim, mas o homem não estava ali na mesa. Aí você fala assim, mas eu fiquei sem graça de pedir. Perdeu. Passou. Vai ter que esperar uma outra festa. Vai ter que esperar uma outra comunhão. Vai ter que esperar um outro momento. Por quê? Porque passou. E queridos, às vezes a gente fica assim babando e fica só babando. A gente fica só babando, vendo o que Deus está fazendo na vida de fulano, de Beltrano. A gente fica só babando, vendo como Deus tem usado fulano de Beltrano. Fica só babando e fica só babando. Meu irmão, o Senhor nos chamou para experimentarmos dEle. O que o Senhor fala para a mulher samaritana, Ele diz, eu sou água viva. Aí o que é que ela fala? Senhor, me dê dessa água para eu beber. Só que ela tem uma percepção assim ainda muito, para que eu não volte mais aqui. Aí Jesus fala assim, quem beber dessa água, volta na terceira. Agora quem beber da água que eu lhe der,
dele fluirão rios de água viva. A mulher quer aquela água. O Senhor chama essa mulher e fala assim: chama lá teu marido. Não tem um marido, está certíssima, já começou a beber dessa água, porque mudanças já começaram a acontecer dentro de você. E o Senhor falou para ela: você tem agora não é seu marido. Ela teve 5, que você tem agora não é seu marido. E aquela mulher, ela começa a beber dessa água, ela começa a ser inundada por essa água, e o Senhor transforma a vida daquela mulher. Naquela tarde, o mover de Deus passou em frente àquela mulher. Mas sabe como foi que ela começou? Ela começou com resistência. Ela começou dizendo: como sendo tu judeu, pede algo a mim que sou samaritana. E aí o texto diz: porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Ela começou com resistência. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Você pode até ter começado com resistência, você pode até ter começado sem compreensão, mas escuta uma coisa: se você continuar perseverando, se você continuar perto de Jesus, se você continuar buscando o Espírito Santo, meu irmão, essa água viva vai jorrar na sua vida, em nome de Jesus. Porque eu também comecei resistindo, eu também comecei com questionamentos, eu também comecei na minha vida com muitas dúvidas, com muita resistência, e a minha intenção eu prefiro resistir do que experimentar uma coisa que eu nem sei. Como é que eu ia saber se eu não estudava? Como é que eu ia saber se aonde havia um mover do Senhor eu me afastava? Como é que eu ia saber, querido? Como é que Zaqueu iria saber quem era Jesus se ele não fosse até Jesus? Como é que ele ia saber o que Jesus podia fazer na vida dele se ele não fosse encontrar Jesus? Eu duvido o Espírito Santo não vir na sua vida se você todos os dias disser: Espírito Santo, eu quero tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu duvido ele não vir. Eu duvido ele não mover. Agora, o que a gente quer? A gente quer que as coisas aconteçam no automático. A gente quer que as coisas aconteçam assim, quando é como se fosse assim, no susto. Meu irmão, o de repente na vida das pessoas aconteceram justamente no momento que elas estavam buscando. Eu olho para esse homem que não é nem crente. Eu olho para um homem que não tem nem testemunho. Eu olho para um homem que era uma vergonha onde ele estava. Um homem que roubava os outros. Mas esse homem, de alguma maneira, ele é movido para querer ver quem era Jesus. A pergunta que eu vou fazer para você: você vai perder para um ladrão, meu irmão? Você vai perder para um incrédulo? Você vai se esforçar menos do que uma pessoa que tinha mau testemunho? Zaqueu, ele só queria ver. Mas Zaqueu sabia que tinha obstáculos, como a gente conhece. A multidão era um obstáculo, o seu tamanho era um obstáculo. Mas ele não deixou que isso impedisse ele de ver o que Jesus podia fazer na vida dele. Por muito tempo eu perdi de ver o que o Espírito Santo de Deus podia fazer na minha vida. Por muito tempo eu perdi de ver, de experimentar e de mergulhar. Estava conversando com o pastor Marcos, ele falou assim: pastor, como é que começou esse movimento de busca pelo Espírito Santo de Deus? E ele falou, se não me engano, foi há 35 anos na vida dele. E eu falei assim: meu Deus, eu até brinquei, o senhor está com 35 anos na minha frente. Não é tudo isso, a gente tem buscado bem antes. Mas queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Ele pode ir, naturalmente ele tem buscado há muito mais tempo do que eu. Mas o Espírito Santo, ele vai se mover na mesma proporção que eu me esforço, que eu mato a minha carne, que eu
que eu intencionalmente rompo e venço os obstáculos. Ele se esforçou correndo e subindo em uma árvore, algo que era incomum e talvez até humilhante, para ter uma visão privilegiada. Talvez você diga: pastor, estou terminando esse ano, eu não estou vendo nada para o futuro. Ao contrário, eu só estou triste com tudo que aconteceu. Querido, sabe por que você não está vendo nada? Porque lhe falta esforço para buscar e entender o que Deus tem para a sua vida. Pare de culpar os outros, pare de culpar o que aconteceu. Comece a ter uma autorresponsabilidade do que você fez, das escolhas que você fez, e diga: em nome de Jesus, a minha vida muda hoje. É isso. O esforço, querido, é o primeiro passo para vivermos algo maior em Deus. Nós precisamos correr atrás da nossa fome, da nossa sede espiritual. Você tem fome, você tem sede, corra atrás disso. Você quer ver como Deus pode usar a sua vida e atuar na sua vida? Corra atrás disso. Ah, mas será que Deus não pode vir ao meu encontro? Ele pode. Será que Jesus não poderia, em alguma situação, se encontrar com Zaqueu? Poderia se encontrar, mas Zaqueu não esperou, Zaqueu foi atrás. Muitos querem experimentar Jesus, querem experimentar de um avivamento, querem experimentar da presença do Espírito Santo, mas poucos estão dispostos a sair da zona de conforto. Eu estava na minha zona de conforto, eu tinha estudado, eu já estou pastoreando uma igreja, eu vou correr atrás mais disso para quê? Não, eu vou dar continuidade com aquilo que Deus me deu. Ei, meu querido, das coisas que o Espírito Santo falou para a minha vida, assim: eu tenho isso para fazer, você quer? É como se o Espírito Santo dissesse assim: bem, Mauro, é o seguinte, escolha o que é que você quer agora. Porque é um mover, e eu entendi esse mover dele aqui. Mas o que eu poderia te dizer? Não, Senhor, porque isso não é comum na minha denominação, Senhor. Não, Senhor, porque eu não aprendi assim. Mas você quer aprender? Porque o que a gente tem colocado aqui diante de vocês é Bíblia, ou não é Bíblia? E um dos princípios batistas nós estudamos ontem com os nossos futuros membros daqui da igreja, é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então a gente crê na palavra, a gente pratica a palavra. Eu estou falando sobre essa visão de Deus. E a visão de Deus não é para os acomodados, mas para os que estão dispostos a se esforçar. Se você é acomodado, você vai ter uma visão periférica do que Deus está fazendo. O que é uma visão periférica? Não é uma visão total. Você vai ficar vendo o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Você vai ficar ouvindo testemunhos. E talvez isso até edifique a sua vida, mas você não vai ter um testemunho para dar. Infelizmente. Mas por que eu estou trazendo essa palavra? Porque eu quero dizer para você, queridos, que se Jesus, Ele veio e Ele intencionalmente olhou para aquele homem, se encontrou com aquele homem, e isso, uma das coisas que proporcionou isso, foi esse esforço desse homem para subir naquela árvore. Talvez o Senhor está esperando o seu esforço. O seu esforço na sua vida profissional, o seu esforço na sua vida ministerial, o seu esforço na sua vida familiar. Porque aí você talvez está cheio de crise, está cheio de traumas e de tantas coisas que paralisaram você. Meu querido, escute uma coisa: tudo isso precisa ser tratado e você deve buscar tratamento para tudo isso. Mas escute uma coisa: não deixe o que Deus quer fazer e te mostrar passar. Porque senão você vai terminar 2025 com um sentimento pior do que 2024. O que é que você quer declarar no final de 2025?
na sua vida profissional, na sua vida ministerial, sua família. O que você quer declarar? Você quer chegar ao final do ano dizendo o quê? Então se esforce a partir de hoje. Pastor, eu já venho me esforçando. Deus já está te honrando pelo teu esforço. Se você não se esforça para enxergar o que Deus quer te mostrar, você vai permanecer preso com a multidão, com o comum, com o ordinário. Porque o extraordinário, quando eu olho na palavra, é para quem se esforçou. Ah, pastor, então você está dizendo o seguinte, que se eu me esforçar, Deus vai fazer do jeito que eu quero. Deus vai fazer do jeito que Ele quer. Mas como é que você vai saber o que Ele quer, se você não busca Ele? Como você vai saber o que Deus quer na sua vida, se você só fica esperando, sentado, salvo e satisfeito? Então não reclame da vida espiritual, material, familiar que tem. Jeremias capítulo 29, 13 diz: buscar-me-eis, esforço, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não é do seu jeito, não é como você acha melhor, é de todo o vosso coração. Critério o Senhor coloca aqui. Então, às vezes a gente, não, Deus me ama tanto que é do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer não, querido, porque Ele não é o teu servo. Então nós precisamos compreender isso. Já pensou se aqui eu disse assim, não, se Deus me ama, Ele vai botar Jesus para passar na porta da minha casa. Porque tem gente que é assim, se Deus tem um emprego para mim, vão ligar para mim. Se Deus tem, sei lá, uma esposa para mim, um esposo para mim, eu vou ficar só esperando. Ah, se Deus, sei lá, um monte de coisa que eu vejo na minha cabeça aqui agora. Irmão, se esforce. Se você não se esforça, quando eu vejo a palavra, não espere obras maiores na sua vida. Quando eu penso em 2025, eu penso no esforço enorme que a gente precisará continuar tendo. Ah, pastor, o senhor falou aqui um ano de obras maiores. Ah, então eu vou ficar só esperando essas obras maiores. Vai. Porque eu vou viver, não sei tu. E se você não escolher viver, se você não se esforçar para isso, essa visão de Deus vai passar. Vai ser só uma frase de efeito. Pastor Hernandes, ele é um cara que tem frases impactantes. E essa é uma delas. Ele diz, olha, quem não se esforça para ver Jesus, nunca verá os milagres que Ele pode fazer. Como é que foi com a mulher do fluxo de sangue? Ela se esforçou, ela saiu até tocar na orla de Jesus. Como é que foi com Bartimeu? Começou a gritar, está incomodando, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grande problema, queridos, é que a gente acha que o amor de Deus e esse mover do avivamento vai me encontrar com com o meu comportamento, com as minhas escolhas medíocres. Ações medíocres gerará o quê? Resultado medíocre. Eu quero viver o extraordinário vivendo como medíocre. Eu quero viver o extraordinário orando como medíocre. Eu quero viver o extraordinário lendo a palavra como medíocre. Eu quero viver o extraordinário congregando como medíocre. Eu quero viver o extraordinário servindo como medíocre.
A única coisa que você vai ver é o ano 2025, no lugar de ser um ano de grandes obras, de obras maiores na sua vida, vai ser mais um ano medíocre. E se eu fosse você, eu falaria para mim: Senhor, misericórdia, não vai ser um ano de obras maiores, de um mover maior, porque eu não vou perder essa passada do Senhor perto de mim. Então, escute uma coisa: a sua visão será proporcional ao seu esforço. Terceiro lugar, queridos, segundo lugar, já é pulando uma. A sua recompensa será proporcional à sua renúncia. A sua recompensa... Obrigado, meu irmão. A sua recompensa será proporcional à sua renúncia. Eu vou repetir: renúncia. 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 O que é renunciar? É abrir mão de algo que para mim é importante, mas que não é mais importante do que o lugar que Deus está levando a minha vida. Lucas capítulo 19, versículo 5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e o viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O Senhor começou honrando ele pelo esforço. Meu irmão, imagina quantas mil pessoas talvez não cercassem Jesus ali. Quantas pessoas não esperariam para um convite como esse? Até hoje eu estou esperando você me convidar para almoçar na sua casa, meu irmão. Brincadeira, irmão. Não vai dizer: pastor, só quero saber de comer. Mas se vier, meu irmão, a gente vai aceitar. Porque um ano de obras maiores vai ter, meu irmão, refeições e banquetes extraordinários. Está filmando aí para ver quem disse amém, né? Ei, meu irmão, Zaqueu não apenas subiu na árvore, ele não só sobe, ele desce rapidamente. E rapidez tem a ver com o quê? Com esforço, irmão. Não, eu vou descer aqui. Não, Deus está fazendo isso. Não, meu irmão, é para quem quer. É para quem quer. Ele desce rapidamente, ele atendeu o chamado de Jesus e ele recebeu Jesus com alegria. Eu tinha medo, muito medo. Eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar de mim. Eu tinha medo do que as pessoas... esse pastor agora está... Eu tinha medo disso, irmão. Eu tinha medo do julgamento dos outros. Eu tinha medo das pessoas não me convidarem mais para pregar. Eu tinha medo. Eu posso dizer para você, queridos, que alguns convites diminuíram. Eu não estou preocupado, porque toda semana eu prego na igreja mais extraordinária que Deus colocou na minha vida. Então escute uma coisa, meu irmão. O medo às vezes é apenas uma parte da estrada daquilo que você vai experimentar com Deus. Todo mundo tem medo de fazer alguma coisa. As maiores decisões gerou um frio, um calafrio no coração da pessoa. Imagina Elon Musk, menino. Elon Musk. Imagina quando ele colocou aquele foguete e a intenção tem que voltar e ficar parado no mesmo lugar. E ele, no mesmo lugar não, só que descer, né? Ele lança aquele foguete e ele vem, está bem pertinho, pô, explode. Ele manda outro, vem, pô, explode. Dizem que era a última cartada que ele tinha. E aí o foguete vem, dá ré
estaciona no lugar. Mas ele não ficou contente com isso. Ele se esforçou mais, porque não era somente descer, tinha que descer no lugar que ele tinha projetado para descer. E aí ele programou para subir e voltar para o mesmo lugar onde o foguete foi lançado. E sabe o que aconteceu? Deu tudo certo. Mas queridos, imagine quando caiu, explodiu primeiro. Talvez o medo bateu no coração dele, mas ele não deixou que o medo paralisasse ele. E ele continua firme. Vou lançar outro. Eu fico imaginando, querido, torcendo, vai dar tudo certo. E o foguete, o segundo vem, pô, explode. Só que naquilo que deu errado, ele buscou se aperfeiçoar. Então não deixe que o medo paralise você. Aperfeiçoe aquilo que não deu certo. Aperfeiçoe aquilo. De repente você entendeu para onde Deus está te levando, mas você tomou algumas decisões precipitadas, você fez algumas escolhas que não agradaram a Deus. Então aperfeiçoe isso, meu irmão. Aperfeiçoe isso. Zaqueu me ensina sobre renúncia. Zaqueu me ensina que essa renúncia, ela tem um preço alto. A sua renúncia, ela foi evidenciada na forma como ele abriu mão dos seus bens materiais. E não só abriu mão, ele disse que ia restituir 4 vezes mais aquele que ele havia prejudicado. O mover de Deus vai fazer com que você peça perdão a quem você achava que não precisava mais pedir perdão. E por que eu estou falando sobre perdão? Porque é uma das coisas que o diabo mais tem aprisionado crentes. Tem aprisionado a alma dessas pessoas com amargura. Pastor, mas fulano não merece que eu peça perdão. Mas Deus merece a sua obediência? Porque se eu for pesar aqui, eu não vou fazer porque o outro merece, eu vou fazer porque o meu Deus merece a minha obediência. E talvez tenha uma outra coisa que Deus está te falando aí, o Espírito Santo está te falando, ótimo. Essa verdadeira transformação, queridos, que acontece na vida de Zaqueu e aconteceu na vida de todos aqueles que caminharam com Jesus, que viveram com Jesus, exige renúncia. E não se esqueça, a sua recompensa será proporcional à sua renúncia. Você está disposto a renunciar os aplausos? Você está disposto a renunciar até você mesmo? Não, Senhor, não, pastor, eu não consigo. Você não consegue, mas Deus em você fará proezas. O Senhor Jesus nos ensina sobre isso. Jesus é o nosso maior encorajador. Porque Jesus está falando, Jesus fala para os seus discípulos que nós faríamos o quê? Obras maiores. Jesus não está assim dizendo, eita, vão passar de mim. Ninguém passa de Jesus. Jesus está falando sobre coisas que Ele fez aqui na terra, sobre um ministério que tinha um tempo para começar e um tempo para terminar. E Ele diz, Mauro, Ele cita o seu nome, Ele diz, vocês farão obras maiores, mas lembre-se que a sua recompensa será proporcional à sua renúncia. Jesus só entra em casa, em vida. O Espírito Santo só age quando estamos dispostos a abrir mão do que nos prende. Queridos, muitas coisas me prendiam e de vez em quando ainda ficam me prendendo. Mas enquanto eu abro mão, o Espírito Santo vai entrando. Quando eu morei lá na Bahia, o povo baiano, eles têm uma característica muito diferente de nossa aqui. E que
Depois que a gente se adapta, a gente acha o máximo. Eles não pedem licença. Eles entram numa intimidade tão grande com a gente que... Eu lembro quando Mi chegou lá em casa, Mi criado por irmã Hilda, tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo ali no lugarzinho. Aí eu lembro que terminou um culto no domingo. Aí a gente disse, vamos lanchar na casa do pastor, bora. Aí cada um levava uma coisinha. Aí chegaram lá, meu irmão, eu sentei lá no bicama, eu e Mi. Aí a pessoa entrou, aí foi lá na cozinha, aí pegou a panela, aí ligou o fogão, aí abriu a geladeira, aí Mi assim, ó. Aí eu falei assim, Mi, é assim mesmo. Que o pessoal é assim mesmo. Queridos, nós temos que chegar num nível tão profundo de relacionamento com o Espírito Santo, que Ele não precisa pedir licença, que Ele vai nos mover, nos direcionar, nos dar visão, nos encorajar, em todas as áreas da nossa vida. Você vai estar fechando um negócio, e o Espírito Santo naquele momento vai te direcionar. De repente, uma palavra daquela pessoa que você está fechando um negócio, vai falar uma palavra, de repente o Espírito Santo vai dizer assim, presta atenção nessa palavra. Aí você vai entender o que é ter a presença do Espírito Santo fora do seu quarto, fora do seu a sós com Deus. Você vai entender o que é ter a presença do Espírito Santo fora desse ambiente eclesiástico, dessa estrutura de igreja. Você vai perceber que o Espírito Santo vai ser tão teu amigo, tão teu amigo, tão teu amigo, que você vai dizer assim, Espírito Santo, onde é que está essa chave? E ele vai dizer assim, na segunda gaveta embaixo do livro. Lembra que a pastora Cristiane, o testemunho que estou a pastora Cristiane, foi lá no Brás, precisava encontrar uma loja, não conseguia encontrar essa loja. Ele disse, Espírito Santo me mostra aqui, e ela pareceu muito com a experiência que o Luciano Subirá viveu, essa loja aqui. Aí o pastor Marcos, não tem como, a loja aqui é tudo igual. Eles, vamos fazer uma ligação para a pessoa, no ao vivo ali, de vídeo. E a pessoa falou, é essa loja. Não sei se você já foi no Brás, meu irmão. Eu também não fui não. Mas eu já vi muito vídeo de lá. E é uma coisa parecida com a outra. Jesus, ele recompensa aqueles que renunciam o que é terreno, porque Ele vê no coração dessa pessoa que ela quer abraçar aquilo que é eterno. Você é capaz de abrir mão daquilo que é terreno, daquilo que é palpável, daquilo que é a tua zona de conforto, para viver aquilo que é eterno. A renúncia abre portas para que Jesus entre, para que o Espírito Santo entre, para que a visão venha, para que o direcionamento venha, para que a coragem venha. Toda renúncia, querido, que fazemos por Jesus, que fazemos por um crescimento espiritual, que fazemos por uma dependência, por uma submissão divina, toda renúncia, ela vai se transformar em um convite à presença sobrenatural de Deus na sua vida. Eu vejo Zaqueu assim. Zaqueu estava com uma vida tranquila, entre aspas, ou seja, tinha dinheiro, podia fazer o que quiser, porque se ele roubava alguém, não era preso. Zaqueu estava vivendo o ápice do mundanismo. Zaqueu era aquela pessoa que alguém podia dizer assim, rapaz, como é que pode um cara ser tão ruim desse jeito e prosperar tanto? Só que aqueles que prosperam sem a bênção de Deus irão sofrer as consequências das suas escolhas. Só tem essa vida para gozar, porque na eternidade não vão experimentar isso.
Pastor, mas se eu viver o melhor da minha carnalidade, mas quando chegar, na última hora eu me arrepender, o Senhor me perdoa? Claro que Ele lhe perdoa. Ele fez isso com o ladrão. A pergunta que eu faço é: tu sabe o dia que isso vai acontecer? Tu tem certeza que vai dar tempo? Porque o problema é esse. Eu ficava pensando assim: eu não vou entregar minha vida para Jesus na minha adolescência, porque agora que eu vou viver aquelas coisas gostosas. Agora que eu vou ter liberdade, eu tenho um dinheiro, agora, dinheiro assim, dentro do que um adolescente poderia ter, né, meu irmão? Mas, querido, Jesus me atraiu. E esse Jesus que me atraiu, ele veio morar no meu coração. E ele me falou sobre um amigo chamado Espírito Santo. Esse amigo, ele diz que ele ia, mas o amigo dele ia ficar comigo. E o amigo dele está comigo, e o amigo dele, que é o Espírito Santo, teve muita paciência comigo. Mas hoje, eu preciso recuperar o tempo perdido. Não o tempo literalmente perdido, mas eu preciso me esforçar mais. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando aqui? Sobre esforço. O que Jesus está falando sobre aqui, está falando nesse texto aqui, Jesus está falando sobre uma recompensa. Você quer me seguir? Você vai me seguir. A recompensa é você me seguir. A recompensa é você estar comigo. Mas tem algo que você precisa fazer. Você precisa renunciar. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e segui-lo. Talvez você pense assim: pastor, eu sou uma pessoa, vamos dar um exemplo de uma coisa que é muito comum. Pastor, eu sou uma pessoa que me comparo muito com as outras pessoas. Você vai negar isso. Você não é assim. Porque Jesus não fez você para viver assim. Pastor, eu sou uma pessoa que tem muito medo, eu começo as coisas, elas não continuam. Você vai negar isso. E negar não no sentido de dizer assim, de não aceitar que você precisa melhorar, mas você vai dizer assim: eu não vou continuar vivendo assim. Eu faço uma escolha. E eu vou ver na palavra o que uma pessoa que tem medo, uma pessoa que se compara, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, uma pessoa que é prepotente, o que é que Deus espera que essa pessoa faça, e você vai fazer direitinho o que Deus quer que você faça. E no momento que você estiver fazendo as coisas direitinho, você vai estar vivendo, imagine um alvo, você vai estar vivendo no centro da vontade de Deus. Não é pertinho, não é distante, não é quase, é no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque a sua recompensa será proporcional à sua renúncia. Esse homem abriu mão de um volume de dinheiro que ele poderia ter ficado calado, mas não quer. Ele não quer nada que não venha com a bênção de Deus. E por último, queridos, o seu testemunho. E quem vai ter um testemunho poderoso aqui em nome de Jesus? Amém. Aleluia, eu vou ter, meu irmão. Já tenho, graças a Deus, mas eu vou ter ainda mais. Na minha família, no meu casamento, no meu ministério, na igreja que eu congrego. Como é que nasce um testemunho? O seu testemunho será proporcional à sua perseverança. Pastor, eu já ouvi 1000 vezes sobre perseverança. Você vai ouvir mais uma vez. Porque uma das coisas que eu aprendi como pai, e quem é pai e mãe aqui sabe, é que com o filho, a gente não pode falar só uma vez e se cansar. A gente tem que falar várias vezes.
E quando eu falo sobre perseverança, eu também falo para mim. E todos esses tópicos também são para mim. Perseverança. De novo, pastor, de novo. Por quê? Porque essa perseverança de hoje vai se renovar na sua vida. Vai ser uma coisa nova para você. Verso 8 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais, restituo 4 vezes mais. Ele está dando testemunho. Mas o que estavam falando de Zaqueu? Jesus vai comer, vai para a casa de um ladrão, de uma pessoa desonesta. Mas Zaqueu se manteve perseverante. Ele só queria ver. Ele recebeu Jesus na sua casa, e já seria extraordinário. Mas ele queria mais. Ele queria ter Jesus na sua vida. Olha como as coisas vão crescendo, né? Primeiro ele vê. Segundo ele recebe. E em terceiro lugar, Jesus habita dentro dele. Queridos, eu não quero mover do Espírito Santo na minha vida só em um momento. Eu quero que esse mover habite dentro de mim. Eu quero que ele habite dentro dessa igreja. Eu quero que você venha com um plano e você saia daqui sem planos. Por quê? Sem plano no sentido daquilo que você tinha planejado. Porque o Espírito Santo vai te dar um novo plano. Vai te dar um novo direcionamento. Vai dizer assim: mas estava tudo certo o que eu tinha planejado. E o Espírito Santo disse: não, mas estava planejando sem a minha presença. Mas você não buscou a minha presença? Agora sou eu que vou dizer o que você tem que fazer. Zaqueu não apenas se encontrou com Jesus, mas ele demonstrou publicamente a sua transformação. Ele não se escondeu, ele foi perseverante em mostrar a sua mudança. Zaqueu estava construindo um testemunho. Queridos, a gente olha assim, é muito bonito. Muito bonito. O cara é ladrão, ele vai dar aos pobres, aos pobres não, aqui ele roubou. Imagine que ele tinha uma quantidade de dinheiro e ele vai devolver, e de repente ele está devendo muito. Ou seja, ele roubou muita gente. E ele agora não vai dar só o que roubou, ele vai dar 4 vezes mais. Então, o que teoricamente aconteceu com Zaqueu? Ele baixou o nível financeiro. Ele baixou o nível. Ele de fato confirmou o que as pessoas estavam falando. Só que ele perseverou nisso. Ele foi constante na sua decisão. Ele se tornou um exemplo de alguém que foi restaurado e decidiu reparar o dano que havia causado. Ele tomou essa decisão. Então deixa eu falar uma coisa para você. Testemunhar exige um esforço nosso. Ter um testemunho exige um esforço. Existe um esforço de perseverar, existe um esforço de ser fiel. Porque as pessoas, elas querem aplaudir testemunhos poderosos. Elas querem se sentir encorajadas por esse testemunho. Mas quando é a vez dela testemunhar, ela diz: passa para outro. Não, tá bom. Minha vida tá bom. Meu irmão. Em nome de Jesus, eu quero que as pessoas escrevam livros dizendo assim: aconteceu um avivamento em Serra Talhada e tal, famílias sendo transformadas. Eu quero ver as pessoas: pastor, você já viu um livro que lançaram falando sobre a PIB de Serra Talhada? Não, mas me mostra aí. As pessoas vão falar muito, muito do que Deus está fazendo aqui no nosso meio, querido. Elas estão falando. Uns falam bem, outros falam mal,
outros são indiferentes. Para mim, não faz a menor diferença se fala bem, se fala mal, se é indiferente. Para mim, o importante é, eu quero estar no centro do alvo, eu quero estar vivendo no centro da vontade de Deus. Avivamento tem a ver com isso. Estão bêbados, estão embriagados, e ainda de manhã, os discípulos, olha, estou nem aí, meu irmão, eu estou vivendo aquilo que Joel disse que eu ia viver. Há uma descida do Espírito Santo, não é mais o Espírito Santo somente em nós, é o Espírito Santo de Deus sobre nós. Estão falando mal. Pedro não usa mais nem a espada, porque Pedro agora entendeu o que é viver o sobrenatural do Senhor. E quem vive no sobrenatural do Senhor abre mão de viver a carnalidade que a gente sempre fez. Estão falando mal de você, deixa falar. Estão planejando contra você, deixa planejar. Vão puxar o teu tapete, deixa puxar. Por quê? Porque se acontecer, Deus não perdeu o controle das coisas. Ele continua rigorosamente sobre o controle de todas as coisas. Um dia falaram com o pastor Cash Luna. Ele tem um livro poderoso, Em Honra ao Espírito Santo. Você pode até baixar em PDF, você vai encontrar, impressionante. Ele fala sobre esse relacionamento, e ele fala assim, ele diz assim, o Espírito Santo, a gente sempre pensa nele na terceira pessoa da Trindade. E ele começa a falar assim, imagine quem foi que ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo. Ninguém lembra, mas quem foi em primeiro, o pessoal lembra. Então assim, o Espírito Santo não é a pessoa, não é a terceira pessoa da Trindade. Ele diz assim, o Espírito Santo é Deus. E ele falou que um dia perguntaram para ele assim, Cash, ele tem uma igreja dele na Guatemala. A maior igreja da Guatemala é a igreja dele. Só para você ter uma ideia, só de tubulação, de irrigação da igreja, só de tubulação de irrigação da igreja, são 20 mil metros. Pergunta assim, Cash, você não tem medo de alguma vez alguém chegar e tirar você aqui da igreja, expulsarem você? E você vê todo esse patrimônio que você construiu aqui com a igreja na mão de outra pessoa? Ele falou assim, então não, porque a unção que está sobre a minha vida vai para onde eu vou. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. A unção de Deus que está sobre a sua vida vai para onde você for. Fui demitido, sai daqui, te acompanha ali. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem planos, ele tem propósitos, e tudo acontece rigorosamente sobre a vontade do Pai. Eu olho para a vida de Zaqueu, e ele entendeu tão rapidamente isso. Ele disse assim, eu vou dar tudo. De repente ele podia até ficar pobre, mas ele estava muito feliz com aquilo que Jesus Cristo tinha feito na vida dele. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. O mundo precisa ver evidência da nossa transformação. É uma igreja cheia do Espírito Santo? Cadê a santidade? É uma igreja cheia do Espírito Santo? Cadê a submissão aos pais? Cadê o respeito do marido e da esposa? Cadê o controle da língua? Cadê? Porque movimento do Espírito Santo, dons, não é tudo. É preciso ter frutos do Espírito Santo. O mundo precisa ver essa transformação. Serra Talhada precisa ver essa transformação. Como é que Serra Talhada vai se tornar pequena para a ação de Deus através da nossa igreja, se ela não vê algo maior do que a religiosidade?
Perseveramos em nosso testemunho quando as nossas ações refletem a nova vida em Cristo que nós temos. Ei, você é uma nova criatura, começou bem, precisa se encher do Espírito Santo. Não importa, querido, o que éramos, não importa a indiferença que eu tinha, não importa a sequidão que eu tinha, não importa o quanto eu era resistente, isso não importa. Perseverar nessa busca, nessa relação com o Espírito Santo, nessa submissão a Cristo, cria um testemunho poderoso que vai impactar outras pessoas. Você não vai nem precisar falar, vão dizer assim: eu ouvi falar que você tem isso, eu ouvi falar que você experimentou isso na sua família, eu ouvi falar. Por quê? Porque, queridos, uma coisa que se espalha é aquilo que Deus faz no meio do seu povo. Moisés, ele diz: Senhor, não me importa ter terra prometida se o Senhor não for conosco. Como é que as pessoas lá fora vão entender que o Senhor nos ama, que nós somos o seu povo, se o Senhor não estiver conosco? Moisés diz: olha, não estou nem aí para a bênção, para a terra, eu quero é a presença. E quando nós temos a presença, queridos, os testemunhos serão inevitáveis. Quando você fala da sarça ardente, você lembra de quem? Não me envergonhe, irmãos. Moisés. Quando você pensa na arca, você lembra de quem? Noé. Quando você pensa no primeiro mar, que foi apedrejado, você lembra de quem? Essa foi difícil. Estevão. Quando você pensa de alguém que andou sobre as águas, você lembra de quem? Jesus com Pedro. Como é que esses testemunhos foram construídos? Esses testemunhos, eles foram construídos, queridos, com uma perseverança, com uma decisão de permanecer até ver Deus agir. O verdadeiro testemunho é fruto de uma transformação. E essa transformação não acontece sem perseverança. Às vezes a gente pensa assim: já levantei a mão, está tudo resolvido. Não está não, meu irmão. Só começou. Quando eu vou falar com os novos convertidos, eu falo assim: vocês tomaram a melhor decisão na vida de vocês, mas é só o início. As tentações vão vir, as perseguições vão vir, as críticas virão, mas eu não vou permitir que isso abale aquilo que Deus está construindo dentro de mim. Eu lembro quando eu vi o testemunho de um pastor que fala assim: estão indo para a igreja da parede preta. Na hora eu fiquei pensando assim: mas rapaz, falando da minha igreja, passou, meu irmão, passou isso. As pessoas entram aqui e falam assim: pastor, eu entro e fico pensando: meu Deus, será que estava essa igreja? Que negócio diferente é esse? Não é a parede. E eu não quero que seja a parede, não são as luzes, não é a máquina de fumaça, não é o teclado, não é a bateria, não é a iluminação, não são essas cadeiras acolchoadas, meu irmão. Eu quero que as pessoas sejam impactadas aqui, é pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É você ser usado aqui para levar uma palavra de Deus para outra pessoa, para você ser usado aqui para orar e ver alguém ser curado e restaurado, para você levar uma palavra e dizer assim: ei, o Senhor está te chamando. E a pessoa diz: eu estava esperando, eu coloquei diante do Senhor: Senhor, se o Senhor mandar alguém para falar comigo, eu sei que o Senhor está falando. E você vai, porque você não foi porque você quis, você foi porque você sentiu o Espírito Santo dizendo assim: vai lá e falar especificamente com fulano e tal. E o Espírito Santo nos conduz desse jeitinho. Talvez você diga: pastor, é muito estranho. Mas vai deixar de ser estranho, vai ficar cada vez mais comum. Os testemunhos vão ficar cada vez mais comum, porque é uma onda, há um mover do Espírito Santo de Deus passando em nossa cidade, meu irmão. E eu
não quero perder. Eu falei disso somente com algumas pessoas. Na conferência de mulheres aqui, eu lembro que eu saí, eu precisei, ia pregar na igreja do pastor Ricardo, preguei e voltei. Mas antes de ir, Deus me falou uma coisa. E pela primeira vez eu vou compartilhar do jeito que Ele me falou aqui com você. Você não precisa crer. O que Ele falou foi comigo. Ele falou assim: vou fazer igual o baiano, deixa eu botar essa toalha aqui, meu Deus. Ele disse: Mauro, eu te chamei e quando ele fala Mauro, ele fala a respeito da direção que ele está me dando. Ele disse assim: Mauro, eu te chamei para governar o sertão. Pastor, o senhor vai ser político agora? Não. Esse governo é espiritual, irmão. Outra coisa que ele me disse, eu lembro que eu estava escrevendo assim, e eu chorava, eu comecei a dizer assim: não, Senhor, não, é muito peso, é muita responsabilidade. E ele colocou assim: eu te chamei para algo grande, que é maior do que o seu maior sonho e entusiasmo. Deus sabe que eu sou entusiasmado, mas Ele está dizendo o seguinte: é maior do que o seu entusiasmo. Ele diz o seguinte: Mauro, eu te chamei porque eu te conheço. Você tem uma coragem que eu coloquei dentro de você. Eu dei a outros, mas eles não quiseram. E o Espírito Santo falou comigo assim: você aceita? Ele não me impôs, ele não me forçou. Ele perguntou: você aceita? Um domingo desse, uma irmã me procurou, sentada aqui, e ela falou assim, eu contei isso acho que para poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, mais do meu discipulado. E assim, quando eu lembrava, né? Eu lembro que essa irmã me procurou aqui, irmão, e eu sou uma pessoa assim que tem a pessoa quando fala uma coisa, eu escuto, eu fico ali, ó, ouvindo, remoendo. É de Deus, não é de Deus? Senhor, Espírito Santo, não me deixa ser iludido aqui, me dá esse discernimento. Essa irmã me procurou, sentou comigo assim e falou assim: Mauro, pastor, deixa eu falar uma coisa que Deus falou para eu falar para o senhor. Aí quis voltar aquele coração batista, né? Aquele coração meio, homem, tu tem certeza? E ela falou, e uma das coisas que ela disse assim: Mauro, o que Deus ia fazer aqui na PIB, Ele ia fazer. E se você não aceitasse, Ele ia levantar outro. Foi que Deus falou no meu coração aqui. Você aceita? Porque eu dei a outros, mas eles não quiseram. E eles assim, vocês iriam, falando também para mim, vocês iriam experimentar isso que vocês estão experimentando na vida de vocês em outro lugar, se não tivesse obedecido. E ela falando assim, quem contou? Quem não fica aquela coisinha no coração assim, será que alguém contou? Posso contar um pedacinho do teu, Mi? Ou tu vai falar em outro momento? Posso falar? Essa mesma irmã, que a gente nem tem intimidade com ela. Ela falou assim: Mi,
tinha recebido uma direção de Deus para vencer o medo, não é isso mesmo? Vença o medo, foi mais ou menos assim? A timidez? Vem cá, amigo, conta esse testemunho aqui. Qual é? Qualquer um? Oi, só, vamos botar em prática. Graças a Deus. Então, né? Quando o Mauro estava pregando no domingo, foi no domingo que o pastor Marcos estava aqui, que ele veio pregar na igreja do pastor Ricardo. E aí, um versículo me chamou a atenção, porque sempre eu pensava, qual será a pregação da minha vida? Qual será aquela que o Senhor vai impactar e levantar pessoas, mulheres, pessoas, através da minha vida? E aí, um versículo que Mauro falou, eu anotei, e o Espírito Santo começou a dizer, é sobre timidez. Eu vou te usar para levantar outras pessoas, para que seja quebrada a timidez através da sua vida. E eu anotei isso no meu, no bloco de notas do meu celular. Eu não compartilhei com ninguém, porque geralmente eu estou aqui na frente e só estava do meu lado o pastor Marcos, eu não compartilhei. Quando o pastor Marcos foi embora, lembra daquela chuva bem forte que estava nesse domingo? Então, eu fui lá, acompanhei o pastor, e quando eu estava voltando, essa irmã chegou em mim, pegou nas minhas mãos e disse assim, quer dizer que a timidez acabou, que agora você vai falar aquilo que eu estou falando para você falar, para você fazer e para você viver. Não é isso? Agora acabou? E eu não tinha compartilhado com ninguém. A única coisa que eu tinha feito era escrever aquilo que o Espírito Santo tinha me falado. E foi no mesmo dia, não foi, Mi? Foi no mesmo dia. Eu tinha anotado aqui, ela me parou lá na porta. É uma pessoa que eu não tenho contato. Eu simplesmente passo, cumprimento e venho aqui para frente. Essa pessoa geralmente senta lá atrás, lá na última cadeira. Como vocês sabem que às vezes eu sei mais ou menos onde vocês sentam. O pessoal vai dizer assim, agora você está na última cadeira. Não, tem nada a ver com a cadeira. Mas é isso. Então, assim, para mim foi muito impactante aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida e através da vida daquela mulher. Como ele confirmou tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. E eu sei que ele tem confirmado ao seu coração aquilo que ele quer fazer na sua vida. Então, eu tenho vivido assim, coisas extraordinárias, com o Espírito Santo de Deus me direcionando e me guiando. E eu tenho certeza que nós, como igreja, vamos impactar outras vidas para a glória de Deus. Amém. Amém? Quer pegar minha mensagem aqui, ó? É só o testemunho. Enquanto o Ministério do Louvor vem aqui para frente, eu queria que... Tira aqui, Boninha. Eu queria que a gente colocasse de novo o vídeo de abertura, para você entender tudo isso que Deus está falando e como o pessoal da mídia foi preciso, específico, assim, bem claro, naquilo que a gente tinha transmitido para que eles pudessem fazer. Apaga as luzes aí, bota o vídeo aí, por favor. Estamos no sertão de Pernambuco, um lugar onde muitos desacreditam no Evangelho, mas Deus escolheu este chão para escrever uma história de fé, transformação e avivamento. Aqui, onde o impossível parece reinar, o Senhor está levantando um povo para governar espiritualmente e proclamar que o sertão não será mais o mesmo. O Espírito Santo já começou a mover as águas, e daqui deste lugar,
um avivamento surgirá para alcançar as nações. Do sertão para o mundo, vidas serão transformadas, corações serão incendiados e o reino de Deus se estabelecerá como nunca antes. Igreja, é hora de nos levantarmos, adorarmos com intensidade e vivermos o sobrenatural. É tempo de obras maiores. Se preparem para fazer de 2025 o ano de obras maiores, porque Serra Talhada é pequena para a ação de Deus através de nossa igreja. Você está pensando que isso é uma obra de um homem? Você está pensando que isso é uma obra de uma pessoa? Você acha que uma pessoa, um ser humano, por mais inteligente que pudesse ser, por mais capacitado, por mais ousado, por mais qualquer outra coisa poderia fazer? Você acha que um homem é capaz de fazer isso? Não. Mas um homem, uma mulher, uma criança, um adulto, um idoso é capaz de fazer coisas extraordinárias se o Espírito Santo de Deus conduzir ele. Se ele conduzir você, meu querido, se ele conduzir você na sua família, na sua vida profissional, se o Senhor conduzir você para vencer os seus medos, para vencer as suas limitações, para romper as barreiras, se o Espírito Santo de Deus usar você, vai ficar mais fácil você entender qual é o plano de Deus. Mas eu falei hoje sobre um esforço. Se esforce mais, meu irmão. Se esforce mais, porque um ano de obras maiores vai exigir da gente não somente um mover, um avivamento, mas um esforço também grande. Eu não vou conseguir sozinho. Eu e minha esposa, os líderes de ministério, os líderes de célula, nós não vamos conseguir isso sozinho se você não vier junto. E eu não estou falando somente de um avanço da igreja, no sentido dos planos e propostas a partir dessa unidade, né? Desse corpo de Cristo. Eu estou falando daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Olhe para 2025 e declare para a sua vida: Senhor, se 2025 é um ano de obras maiores na minha igreja, eu creio que o ano de 2025 vai ser um ano de obras maiores para a minha vida também. Talvez Deus tenha coisas ainda mais específicas para você. Deus está falando sobre coisas tão específicas para você, e você está começando a entender isso. Então, querido, escute uma coisa: quando Deus fala, é porque coisas maiores estão para vir. Quando Deus direciona, é porque as coisas já maiores, Ele já te deu. Ele está dizendo assim: vai lá e conquista. Vai lá e conquista. Vai lá e faz a tua parte. Vai lá e se levanta, se movimenta. Lembra-se que quando a parte do vídeo assim: é hora de nos levantarmos. Não é hora de ficar sentado, é hora de nos levantarmos e experimentarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu creio nisso, eu creio nisso. Vamos com tudo, primeira igreja, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos adorar o Senhor.